Olá! Iniciando a nossa palestra, é importante definirmos e darmos um caráter técnico a alguns termos cuja tradução do inglês para o português pode gerar alguma confusão. Todos os termos aqui empregados foram parafraseados das principais referências sobre o assunto. Uma confusão comum que existe é a respeito da diferença entre fault e failure. A tradução livre de fault é defeito ou falha. Já failure pode ser falha, deficiência ou mesmo quebra. Pois bem, a ARP 4761 define fault como uma anomalia indesejada em um sistema qualquer, ou seja, é um defeito de caráter mais geral, enquanto que failure é a perda de uma função específica. A NUREG 0492 nos ajuda a entender que failures são eventos mais elementares, enquanto que faults são eventos de uma ordem mais elevada, de sorte que fault é um estado resultante de uma failure. Na tentativa de esclarecer melhor a diferença entre ambos, observe os eventos a seguir e classifique-os como fault ou failure. Você tem 10 segundos. No primeiro caso, o relé falhou fechado. Não há uma condição para a falha, e sim um estado ou modo de falha. O relé está fechado, não importa se é aplicada ou não voltagem em seus terminais. Já no segundo caso, o relé fecha normalmente a ser aplicada voltagem em seus terminais, porém na hora errada, por falha de algum outro componente do sistema do qual ele faz parte. A correta redação de um fault exige a definição de qual é a falha e quando ela ocorre. A definição do termo failure já nos dá a dica do que seja failure mode, que é a maneira com que a falha ocorre. Usando o mesmo exemplo do relé, é fácil deduzir que os dois modos de falha desse componente são aberto e fechado, o que nos leva a imaginar quais seriam as consequências na operação ou na função de um sistema causados pela falha de um relé, quer seja no modo aberto ou fechado. A essas consequências damos o nome de failure effects. No início desse curso, vimos que a falha de um simples relé associada a uma função crítica pode ter desdobramentos catastróficos. Você pode dar algum exemplo em que a falha de um componente teve consequências perigosas ou catastróficas? Hazard é outro termo muito importante em Safety Assessment. Sua tradução livre é perigo. Perigo é definido como uma condição potencialmente insegura que pode ser resultado de falhas ou defeitos, mas não apenas. O perigo pode ter uma causa externa ou mesmo ter sua origem num erro de operação ou manutenção, dentre outros. Quando o perigo tem efeitos diretos na aeronave, em seus ocupantes e na tripulação, o termo padronizado é failure condition, ou condição de falha. A definição de condição de falha leva em consideração a fase do voo, além de condições operacionais ou ambientais adversas que sejam relevantes. Além disso, cada condição de falha é classificada de acordo com sua severidade ou gravidade. Finalmente, vamos falar de risco. Muitas pessoas confundem risco com perigo. No entanto, tratam-se de coisas bastante distintas. Um perigo é um evento indesejado, conforme já vimos. Por exemplo, todos os dias eu vou para o trabalho dirigindo. Dou a partida, saio da garagem, acelero na rua, paro em alguns semáforos, faço algumas curvas, desacelero e estaciono no trabalho. Ao longo desse trajeto, há o perigo de eu bater o carro. Se eu bater o carro, isso pode ter consequências maiores ou menores para o carro e para a minha integridade física, bem como para outros motoristas e para pedestres. Nesse cenário hipotético, o perigo de bater o carro quando vou para o trabalho é denominado condição de falha. Note que essa failure condition pode ter diversas causas. Falha mecânica, mau tempo adverso, falha de alguma sinalização. Já imaginou todos os semáforos falhados com a luz verde acesa no cruzamento? Ou mesmo por meu erro ou de outros motoristas.
De acordo com a fase do meu trajeto, estacionando, acelerando, em cruzeiro na rua, as consequências podem ser mais ou menos severas. Quando o nível de severidade de um perigo é associado à probabilidade de sua ocorrência, definimos o que chamamos de risco. Nos capítulos seguintes, iremos explorar melhor os conceitos apresentados.